Na edição de outubro do Mensageiro Luterano, entenda como educar as crianças, sendo que hoje o caminho é virtual. Neste mês das eleições, artigos refletem o dever do cristão como cidadão. Um texto sobre cooperação ou competição traz uma reflexão sobre as vivências no cotidiano e os diferentes sentimentos que permeiam nosso ambiente. Assine, leia e compartilhe a revista oficial da IELB. Bom dia, bem-vindos à casa do Senhor, onde podemos ser consolados pelo seu santo evangelho e temos a nossa esperança de um futuro melhor renovada. Iniciamos o nosso culto cantando o primeiro canto que será projetado, 174, no Homenário Luterano.
Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Que confissão queres fazer diante de Deus? Confesso que tenho pecado contra Deus e contra o meu próximo, com pensamentos, palavras, ações e omissões. O que mereces por causa destes teus pecados? Mereço a ira de Deus e a justo castigo temporal e eterno. O que esperas então de Deus? Espero que tenha misericórdia de mim, pobre e miserável pecador, e me perdoe mediante Jesus Cristo, meu Salvador. Em que se baseia essa tua esperança? Na maravilhosa promessa de Deus, de que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas essa promessa vale também para ti? Sim, pois Jesus morreu na cruz por mim e em meu lugar. O que desejas fazer daqui em diante? Com o auxílio do Espírito Santo, desejo viver uma vida digna de filho redimido e testemunhar desta fé. Em virtude desta vossa confissão, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 62. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei nunca abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede perdida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua debilidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens de Deus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confie na opressão, nem ponha falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, autor de toda a piedade, pela tua graça, ouve as orações da tua igreja. Concede que aquelas coisas que pedimos com fé, possamos receber através da tua abundante misericórdia. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um
só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Leitura do Antigo Testamento conforme o profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, depois do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Abacuque 1, 1 a 4, 2, 1 a 4. Ouçamos a palavra. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios servem os justos e assim a justiça é torcida. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possam ser lidas, até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim termina a leitura do Antigo Testamento, leitura da Epístola, conforme a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Ouçamos a palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado Filho de Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transporte de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-me que é vivo o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as suas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo padecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que ilumina o seu ouvido com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que me foi confiado. Agradecemos a leitura, pelas leituras, e nos colocamos de pé para a leitura do Santo Evangelho, conforme o evangelista Lucas, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10. Ouçamos a palavra. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço
e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta figueira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que ao contrário lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E nós, em resposta de fé a este Deus que nós ouvimos, confessamos conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar. Cantamos o hino 377 e durante o cantar do hino as crianças poderão se dirigir até a escola bíblica.
Que Deus Espírito Santo nos acompanhe durante a meditar da palavra de Deus para alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e daqui partirmos para vivermos o amor de Deus em nossa vida. Amém. Em época de eleição se tornou muito comum ouvirmos slogans dizendo que fulano de tal é a esperança de um Brasil melhor, que Beltrano é a esperança de Pernambuco melhor. Porém, diante dos candidatos disponíveis e da atual polarização política, os mais pessimistas chegam a dizer que não há esperança nenhuma de melhora. Porque o que se vê no dia a dia, na prática, é o aumento da discórdia, injustiça, violência, impunidade, seja entre o povo ou seja entre as autoridades do povo. O país que tinha e tem tudo para ser uma grande potência, em diversos aspectos ainda sofre por causa dos próprios brasileiros. Será que existe esperança de um futuro melhor para o Brasil? Será que Deus ainda é brasileiro? O profeta Abacuque atuou em uma época de incerteza, quando o povo de Deus estava debaixo do domínio violento dos assírios. Ninguém sabia como seria o dia de amanhã. O povo sofria e parecia não haver esperança nenhuma de um futuro melhor. Questionado por Abacuque, Deus diz a Abacuque que viria ainda mais violência, porque ele, o próprio Deus, estava por detrás da história para disciplinar o povo. Abacuque então mais uma vez argumenta, se queixa com Deus e decide esperar por uma resposta favorável de Deus. E Deus responde a ele: o justo viverá pela sua fé. Mas esse viver não está relacionado somente àquela época de desesperança, de violência que o povo de Israel, o povo de Judá vivia. Se trata de um viver eterno, porque se relaciona com a fé no Deus eterno, a confiança nas promessas de livramento e salvação do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, mais sofridos. É o Evangelho sendo proclamado no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, 600 anos depois, repete a mesma frase em sua carta aos Romanos, para dizer que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo viverá por fé, porque o justo sabe em quem ele crê. Paulo sabia em quem ele confiava, no Deus que é gracioso e dá a sua graça a todo o que crê naquele em que ele manifestou a sua graça, em que ele manifestou ao mundo o nosso Salvador Jesus Cristo,
que não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Foi isso que ele escreveu ao jovem Timóteo, quando Paulo estava na prisão, em uma época de incerteza, violência, perseguição, encorajando Timóteo a não se envergonhar do Evangelho, mas participar com ele, com Paulo, do sofrimento a favor do Evangelho. Nesse sentido, meus amados, quando o cenário que se vê ao redor parecer não ser nada bom, cheio de incertezas em relação ao nosso futuro ou ao futuro da nossa pátria, futuro de uma nação, há somente um ser em quem podemos esperar: em Deus. Davi no Salmo 62 diz: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. É este Deus que fez promessas e faz promessas de um futuro onde injustiças, violência, sofrimento deixarão de existir. É este Deus que em Cristo Jesus já inaugurou uma nova época e que para nós se tornará visível na vinda do nosso Senhor. Em quem está a sua esperança de um futuro melhor? A justiça divinal convoca todo cidadão a pôr a sua esperança em Deus e em sua graça manifestada em Jesus Cristo, e por meio do Espírito Santo guardar o bom tesouro do Evangelho que lhe foi confiado. O prazo é até aquele dia, o dia em que o juiz virá para julgar os vivos e os mortos e retribuir a cada um segundo as suas obras, como diz Davi no Salmo 62. E mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará, como diz Abacuque. Para não ser condenado na justiça divinal, confie em Deus em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Salmo 62, 8. Porque o justo viverá somente pela fé. E diante das nossas incertezas em relação ao futuro, esta é a resposta de Deus para nós. Ai daquele que ensina algo diferente, pois seria melhor para esse que uma pedra fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada ao mar. Por isso pedimos a Deus: leva-nos ao arrependimento, perdoa-nos e aumenta-nos a fé, pois é por meio dela que viveremos. Em Cristo. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o louvor. Presença
parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. Como diz Paulo aos Coríntios, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. A congregação pode se sentar. Durante o ofertar, cantamos o hino 143 do Louvai ao Senhor. Também queremos suplicar a Pamela, pede pela viagem de Caruaru na semana que vem, que seja feita com proteção divina. A Flávia pede pela sua mãe, Maria Isabel, pela saúde dela. E a Betânia pede pela viagem que ela terá hoje à noite para cuidar do seu filho, Vinícius, que passou ou passará por uma cirurgia no dia 4. Dia 4 é terça-feira. Todos esses pedidos e agradecimentos queremos entregar nas mãos do nosso Pai, e por isso, aqueles que puderem se coloquem de pé. Santíssimo e poderoso Deus, louvamos Teu poder, Tua glória, Tua graça e amor. Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. De Ti vem a nossa salvação, e somente em Teu amor a nossa alma encontra paz. És nosso alto refúgio, e em Ti jamais seremos abalados. Somos gratos a Ti por tudo que recebemos. Bênçãos como saúde, paz, vestes e alimentos temos recebido em abundância. Agradecemos-te especialmente
pela vida da Valéria, por ter completado mais um ano de nova vida em Cristo Jesus. Louvamos-te também porque, em tua bondade, Senhor, sempre estás perto de nós. Pela obra de teu amado Filho, acabaste com o poder da morte, nos livraste da punição eterna, e pelo teu Evangelho revelaste a vida que dura para sempre. Pela palavra e sacramentos, nos concedes perdão, vida e salvação. Estamos certos de que és poderoso para nos guardar em tua graça e na fé em Jesus, para que nada nos separe do teu amor. Diariamente, porém, sofremos os ataques do diabo para nos desviar de ti. E como anunciadores do teu Evangelho, carregamos os sofrimentos da rejeição do mundo. Pedimos forças para anunciar o teu Evangelho e coragem para testemunhar o teu amor aos que estão longe de ti. Que o teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé em ti, que nos guie em tua verdade, para que nos livre de causar tropeços e escândalos aos pequeninos na fé. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem e a fazer o melhor para o bem dos outros. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Neste dia de eleições da nossa pátria, reconhecemos tua generosidade com ela. O Brasil é uma nação abençoada por ti. Podemos livremente nos reunir em culto. Podemos exercer nossa profissão e, através do nosso trabalho, receber de ti o pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por abençoares nossa pátria. Nem sempre temos reconhecido tuas bênçãos por ela, e nem sempre exercido nossa cidadania como um exemplo de fé cristã. Pedimos, Senhor, que continues abençoando nossa terra. Dá-nos sempre aquilo que precisamos para o nosso sustento. Ajuda-nos a amparar os pobres, as viúvas e os órfãos, e alimentar a quem tem fome. Livra-nos de catástrofes, inundações, secas, pestes e doenças. Dá-nos saúde e dias de paz. Liberta-nos de guerras e violências. Que as nossas autoridades governem com honestidade e justiça, e que nada impeça que a tua palavra continue sendo pregada, de modo que muitos venham a crer em ti, as forças do diabo sejam vencidas e tenhamos paz. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Firmados no teu amor e na grandeza do teu perdão, motiva-nos a olhar com bondade para aqueles que têm dores, sofrimentos, aflições. Lembramos especialmente do Vinícius, que passará por uma cirurgia no dia 4, e a Betânia, que viajará para cuidar de seu filho. Lembramos da Maria Isabel, pela sua saúde oramos, Senhor. E também pedimos proteção para aqueles que viajam e que estão viajarão. Estende a tua proteção, Senhor. Ampara-nos, protege-nos e auxilia-nos conforme as nossas necessidades e segundo a tua vontade. Mobiliza-nos a levar alívio e ajuda com aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar quem precisa. Usa-nos para sermos instrumentos de tua justiça neste mundo. Impede o avanço do mal e freia todas as intenções de violência. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em ti nós nos refugiamos, Senhor, pois somente tu és a nossa salvação e de ti vem a nossa esperança. O poder pertence a ti e a ti, Senhor, pertence a graça. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Amém. Ainda de pé, nos preparamos para o ofício da Santa Ceia. Em cumprimento à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e confiantes em sua promessa,
celebraremos a Santa Ceia. Participaremos da Santa Ceia para perdão dos nossos pecados, fortalecimento da fé, renovação da esperança e crescimento do amor, no serviço e no testemunho ao próximo. Ao celebrarmos a Santa Ceia conforme as palavras de Jesus, receberemos o seu próprio corpo e sangue. Nós queremos que, juntamente com o pão e o vinho, receberemos o corpo e sangue do nosso Salvador. Na Santa Ceia temos uma antecipação da grande ceia que será celebrada na bem-aventurança celeste. Temos o privilégio de celebrarmos este sacramento com os nossos irmãos na terra e com todos os que estão com Cristo na eternidade. Vivendo essa comunhão, também aguardamos nossa reunião final com todo o teu povo, Senhor. Com esperança, pedimos que, como este pedaço de pão, que estava disperso sobre os montes na forma de trigo, foi ajuntado e tornou-se um só, assim também seja ajuntada a tua igreja, desde os confins da terra, em teu reino. Pois tua é a glória e o poder para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, me entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós e dá-nos a tua paz, hoje e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras, dado e derramado para a remissão dos nossos pecados. Todos aqueles que creem nessas palavras, creem que o corpo e sangue de Cristo estão aqui para serem comidos e bebidos, juntamente com o pão e o vinho, é convidado a participar da Santa Ceia. Aqueles que, porventura, não fazem parte da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e têm vontade, têm desejo de participar da Santa Ceia, conversem com o pastor ao fim do culto para que recebam a devida instrução, participem em comunhão com os demais membros e em concórdia de doutrina. Primeiramente os músicos receberão, depois aqueles que estão à minha esquerda, em seguida os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor.
Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas, por tua graça, que o mesmo nos fortaleça até em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar. Cantamos o hino 513 do Inário Luterano e depois temos os comunicados à vida da igreja. Bem-vindos mais uma vez, bom dia a todos. Temos alguns recadinhos. Primeiramente, departamento de leigos, após o culto, terá reunião, então todos os homens são convidados a participar. A reunião pode ser feita aqui mesmo no templo, porque o salão está sendo usado para as eleições, então os homens estão convidados. Reunião de diretoria na próxima terça-feira, primeira terça-feira do mês, às 19h30, via Google Meet, liderança, estado de sobreaviso. Estudo bíblico online na quarta-feira, toda quarta-feira,
via Google Meet às 19h30. Teremos então o estudo, que está ali no dia errado, tá? O estudo na quarta-feira passada, será no dia 5 de outubro. Culto em Candeias, toda primeira quinta-feira do mês, nós estamos indo lá em Candeias, culto doméstico, e dessa vez será às 19 horas, 7 horas da noite. Culto em Caruaru, excepcionalmente nessa semana, será no sábado, segundo sábado do mês, dia 8, às 3 horas. Era para irmos ontem, mas tivemos alguns imprevistos e por isso adiamos para a semana que vem, sábado, próximo sábado. Temos um recado também por parte da liderança. Na cidade de São Cristóvão, Carmen Cedinho. E aí, se interessou e ficou curioso e quer saber um pouquinho mais do local do nosso evento, então eu vou mostrar você. O espaço conta com área de lazer com piscina, parquinho infantil, quadras de futebol e medalha. Temos os dormitórios coletivos femininos e masculinos, que contam com acomodação em beliche, e os quartos estilo apartamento, que contam com cama de casal e beliche. E essa é a nossa área de evento, onde vai acontecer as nossas palestras, louvozão, culto e muitas outras atividades. E aí, você vai ficar fora dessa? Bom, eu espero que não, né? Então, venha para o Nordestão. Então, fica aí o convite para todos aqueles que são luteranos, ou aqueles que também não são luteranos, mas querem participar do congresso. As informações estão ali no mural, e também o informativo é postado toda semana as informações. Prazo até dia 10 deste mês, para darmos pelo menos uma perspectiva de quantas pessoas têm o desejo de ir, ok? Temos mais algum aviso por parte da liderança? Se não, me despeço de vocês na saída e desde já